Olá, meu nome é Guilherme. Nesse vídeo eu vou apresentar o meu trabalho de fim de curso para a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Aqui a gente vai falar de visualização de dados através da configuração automática de um algoritmo chamado TSNE. TSNE é um algoritmo de redução de dimensionalidade. Nós vamos otimizar a operação dele através de metodologias de otimização de hiperparâmetros ou de configuração automática de algoritmos. Primeiro vamos ter uma visão geral do projeto para situar bem, e depois nós vamos entrar em detalhe nas metodologias e nos resultados. Então, como uma introdução rápida, suponha que temos aí uma informação de alta dimensionalidade. Nesse caso a gente está falando de, aqui como exemplo, dígitos escritos à mão, que é o caso do conjunto de dados chamado MNIST. Então aqui, esse conjunto de dados é representado aqui por diversos dígitos, escritas, digitalizadas de números. Essa informação ela é considerada de alta dimensionalidade. Por que ela é considerada de alta dimensionalidade? Um dígito, aqui, as figuras que a gente está tratando, que carregam os dígitos aqui, eles têm 28 pixels de altura por 28 pixels de largura. Cada pixel é representado aí por um número. A ideia aqui é que cada um dos pixels é uma dimensão. Então, uma imagem aqui de 28 por 28 pixels dá pra gente aqui 784 dimensões. Então, esse dígito ele pode ser representado por um vetor de 784 números, 784 dimensões. O objetivo, em geral, para simplificar esses dados, nós usamos metodologias de redução de dimensionalidade. Então, utilizamos essa representação em alta dimensionalidade que a gente tem nos nossos dígitos, de 784 dimensões, e reduzimos ela para uma representação mais compacta, que pode ser com o número de dimensões que a gente quiser. O número de dimensões D aqui. Em geral, essa representação em baixa dimensionalidade, ela vem em 2 ou 3 dimensões para permitir a visualização desses dados em gráficos de dispersão. Então a ideia aqui é pegar esses dados complexos em alta dimensionalidade e comprimir essa informação em menos dimensões, para permitir a visualização dessa informação. Um método que faz essa compressão, essa redução de dimensionalidade, é o nosso método em estudo, que é o TSNE. O que o TSNE faz? Ele pega cada um dos dígitos que está aqui, que estão num espaço de alta dimensionalidade, e mapeia eles num espaço de baixa dimensionalidade, ou de 2 dimensões. Essa técnica tem visto muito sucesso, muito interesse na academia e na indústria também, porque ela evidencia muito bem os clusters, os grupos, os agrupamentos naturais dos dados. Então aqui a gente tem indexado por cor os dígitos, qual o dígito que é, qual o número que a gente está vendo. A gente vê aqui, por exemplo, o número 6, a gente tem um grupo de números 6 aqui, e ele está bem separado do resto. Então o algoritmo ele consegue fazer esse agrupamento muito melhor do que existia no estado da arte anterior. Uma grande dificuldade do TSNE são os seus hiperparâmetros. Então, o TSNE tem uma série de hiperparâmetros que a gente vai discutir mais tarde. Esses hiperparâmetros aqui controlam diversos aspectos do mapeamento que o TSNE produz, e eles não são de uma compreensão trivial. Apesar dos autores do algoritmo falarem motivarem que
esses hiperparâmetros são robustos, né? Então, um conjunto padrão aí de hiperparâmetros funciona em quase todos os casos. Um trabalho aqui de 2016 mostrou que esses hiperparâmetros têm uma importância grande, né? Dependendo da forma que eles são utilizados, e mostrou que existe espaço para mexer nesses hiperparâmetros aqui para tentar melhorar o funcionamento do algoritmo. Então, no caso, o que a gente faz para melhorar isso é tirar o controle dos hiperparâmetros do cientista de dados, né? E entregar para o cientista de dados uma ferramenta de suporte que consiga configurar, né, o TSNE, escolher esses hiperparâmetros aqui automaticamente. Então a gente precisa de duas coisas para fazer isso. Primeiro, criar métricas de qualidade de visualizações, ou seja, comparar o que está sendo mostrado na representação em baixa dimensionalidade com a representação de alta dimensionalidade, de alguma forma, e de posse de uma métrica desse tipo, a gente usa, né, as metodologias de otimização de hiperparâmetros para buscar a melhor configuração desses hiperparâmetros aqui, que otimize a nossa métrica de qualidade. Então, mais para frente na apresentação a gente mostra, né, quais são essas métricas, quais são essas metodologias de otimização, mas os resultados sugerem que é possível sim otimizar a configuração do TSNE, né? No caso aqui, a gente vê desse lado aqui, do lado esquerdo, os hiperparâmetros sugeridos como um ajuste robusto pelos autores do algoritmo, o Matten e o Hinton, num conjunto de dados de figuras, de imagens de objetos, e os hiperparâmetros encontrados pelas metodologias desenvolvidas, otimizados para mostrar a estrutura global nos dados. Então, por exemplo, olhando aqui para essa região aqui dos dados, esses pontos aqui representam objetos, né? Carros, né? Carros de brinquedo aí no conjunto, né? Mas dá para notar que eles estão bem misturados aqui, tem pouquíssima distinção entre eles. Com os parâmetros otimizados, a gente vê que existe uma separação aqui melhor entre esses pontos. Outro ponto importante é aqui. Se a gente observar essa região dos dados aqui, a gente vê que tem um cruzamento, né, um cluster aqui, um grupo, se colocou entre outro grupo, né? Existe um entrelaçamento aqui, né, de grupos. São dados por objetos que têm uma similaridade um pouquinho maior aqui que o resto. Na visualização otimizada, a gente vê que esses grupos estão bem separados aqui, né? Então, a ideia é melhorar a clareza dessas visualizações, e a gente consegue usando métricas de qualidade diferentes. Então, o resumo é mais ou menos esse, e vamos entrar agora em um detalhe maior aqui. Então, primeiro vamos falar da metodologia, falar sobre como é o funcionamento desse método, né, do TSNE, falar sobre a discussão proposta por Wattenberg e outros, né, que foi o problema da configuração do TSNE, né, a ideia é que os hiperparâmetros importam, falar sobre as métricas de qualidade de mapeamentos, né, desenvolvida, falar sobre metodologia de configuração de algoritmos, que é importante na nossa parte de otimização, falar sobre o nosso pipeline final, né, sobre a metodologia, né, todo o framework desenvolvido final de otimização. Depois falar dos resultados. Então, falar sobre os conjuntos de dados analisados, os resultados
da nossa qualidade, que representa na nossa métrica de qualidade, que representa a qualidade da estrutura global mostrada na visualização. Outra que é a consistência de agrupamento. E outra é a divergência de Kullback-Leibler final que o algoritmo mostra pra gente, que também pode ser otimizada, já que ela é sujeita a mínimos locais, né? Bom, vamos entrar mais em detalhe agora. Então, o TSNE ele é apoiado em alguns conceitos bastante interessantes. Então, o primeiro desses conceitos, é o conceito das probabilidades de vizinhança. Então, aqui nós temos duas probabilidades, a gente chama de P e J e Q e J. A P e J é a probabilidade de vizinhança no espaço de alta dimensionalidade. Essa PJ ela diz pra gente quão provável um objeto XI vai escolher um objeto XJ como vizinho. E essa probabilidade depende da distância. Então, né, quanto mais longe, né, um ponto XI for de XJ, menor a probabilidade de vizinhança. E a QIJ é a mesma definição de probabilidade, só que no espaço de baixa dimensionalidade. Então aqui a gente está falando no espaço de alta dimensionalidade, aqui no espaço de baixa dimensionalidade. Mais para frente a gente tem a perplexidade. Então a probabilidade P e J ela define uma distribuição P para todos os pontos I e J. E a perplexidade, né, ou seja, a variância dessa distribuição é definida como um hiperparâmetro chamado perplexidade, que em geral na prática é o número de vizinhos próximos efetivo. Então a perplexidade alta vai fazer com que o algoritmo atribua probabilidades altas a vizinhos que estão mais distantes de um ponto. E no final, a nossa função de custo aqui, a função objetiva do algoritmo, é minimizar a divergência de Kullback-Leibler entre a distribuição P e entre a distribuição Q. Então, em geral, né, se essas probabilidades PIJ e QIJ elas são parecidas, quer dizer que os pontos, né, as vizinhanças dos pontos foram preservadas, né, no espaço de baixa dimensionalidade. Então, para a otimização do algoritmo, né, posiciona os pontos de modo a minimizar a diferença entre essas distribuições, que é a divergência de Kullback-Leibler. E o gradiente, né, ele atrai no espaço de baixa dimensionalidade pontos que são próximos no espaço de alta, e ele repele pontos que são distantes no espaço de alta também. Então, aqui, numa visão mais intuitiva, o que acontece é o seguinte: supondo que a gente tem no espaço de alta dimensionalidade aqui em 3 dimensões, pontos A, B e C, a gente consegue computar a probabilidade de A e B, né? O PAB, que é a probabilidade de vizinhança no espaço de alta, que é, né, proporcional à distância entre esses pontos, e também a probabilidade de PAC, que é, né, a probabilidade de A escolher C como vizinho, né, no espaço de alta dimensionalidade. Aqui a gente vê que PAB é maior que PAC, né, porque B está mais próximo de A do que C. Agora, no espaço de baixa, suponha que o algoritmo inicializou os pontos A, B e C em posições aleatórias, né? Aleatórias. Então, a gente vê que o Q, né, a probabilidade de vizinhança no espaço de baixa, que é A, B e que é C, elas são pequenas, né?
Então a gente vê aqui que QAB é muito menor que PAB, o que não é ideal, né? A gente quer que essas probabilidades sejam próximas. O que acontece daí é que o algoritmo puxa, né, atrai o ponto B para ficar mais próximo do ponto A. E chega num mapeamento onde A está mais próximo de B em 2 dimensões. Que é esse mapeamento aqui. É onde as probabilidades são próximas. Isso aí é derivado do gradiente da função. Então aqui a gente tem o gradiente do TSNE. E o que acontece? Pontos, só apagar aqui. Pontos que são próximos no espaço original, mas distantes em baixa dimensionalidade, eles vão ser atraídos, né? Então, se a gente tem pontos que são bastante próximos, né? Aqui a gente está falando da distância em baixa dimensionalidade e a distância em alta dimensionalidade. Então, se a distância em alta dimensionalidade for baixa, que é o que está mostrado aqui, só que no gráfico, né, na visualização em baixa dimensionalidade, esses pontos estão distantes, que é essa posição aqui do gráfico, né, a tendência é de atração, né, mostrada aqui pelo gradiente positivo, nesse mapa de calor aqui. Por outro lado, se os pontos eles estão distantes no espaço original de alta dimensionalidade, que seria mais ou menos nessa região aqui, e próximos em baixa, que é isso aqui, vai haver repulsão, ou seja, a gente não tem que a gente não pode ter pontos que são muito distantes próximos na nossa visualização. Então aí a gente vai repelir, né, mostrado aqui pelo gradiente negativo, em azul. E a grande diferença desse algoritmo para os restantes em redução de dimensionalidade é que ele otimiza olhando mais as estruturas locais, né? Então, diferenças, né? Quando a gente tem um ponto aqui, onde a distância em alta dimensionalidade e embaixo não tem uma diferença muito grande, né? Uma diferença intermediária, né? Nesse caso aqui, o gradiente é zero, né? Então ele não faz, né, nenhum ajuste, né, no caso. Então a ideia pontos que são muito próximos, né? Objetos, né? Que são muito próximos no espaço de alta, eles têm que estar próximos no espaço de baixa, e também objetos que estão muito distantes no espaço de alta, eles têm que estar distantes em alta. Agora, objetos que estão a distâncias intermediárias não tem muito... eles não são tão considerados quanto os outros casos. Então para entender qual que é o que o TSNE faz, por que o TSNE é tão popular, vamos fazer uma comparação com outros métodos, né? Então o primeiro aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o MNIST de novo, nossos dígitos, e ver o que a técnica chamada de Simmons Mapping, como que ela produz, né, de otimização. Aqui a gente otimiza, a gente vê como coloca como função de custo a diferença entre a distância entre dois pontos aqui no espaço em alta dimensionalidade contra a diferença entre dois pontos no espaço de baixa, ponderada pela distância no espaço de alta. Então a ideia é o seguinte: a gente tem que diminuir ao máximo a diferença entre as distâncias dos pontos. Vamos ver o que acontece quando a gente executa isso daqui. Então, a gente
consegue observar a presença de um cluster aqui, relativamente bem definido. A gente vê que os pontos acabam se aglomerando um pouco, né? A cor aqui mostra qual dígito que é, então isso aqui pode ser um 0, né? Esse grupo aqui mais bem definido pode ser dos uns, né, por exemplo. Só que a gente vê que tem muita mistura ainda, né? Não tem nenhuma distinção muito grande. A grande dificuldade desse método é que as distâncias intermediárias, né, atrapalham. Então, pontos muito diferentes, eles têm distâncias, vamos supor aqui, uma distância qualquer, tipo 10, e pontos muito similares eles vão ter uma distância que não é tão diferente, por exemplo, 4. Né? É isso que é discutido aqui nesse post excelente aqui, no blog do Cola. Movendo, então, uma solução para isso é otimizar a estrutura local mais explicitamente. Então, a ideia é montar um grafo de vizinhos próximos. Então, a gente só conecta pontos que são vizinhos imediatos, né? Tirando isso, a gente não conecta ninguém. Vamos observar o que acontece nesse caso. Então, aqui a gente consegue observar grupos bem definidos. Estão bem próximos aqui. Mas ainda tem o problema de um grafo que é difícil colocar isso num plano 2D ou visualizar também, né? Que a gente está de alguma forma colocando em 3 dimensões para facilitar a visualização, mas para projetar isso num plano 2D é difícil. E agora entra o TSNE, que faz essa otimização que foi discutida. O TSNE ele funciona como se fosse uma otimização de um grafo. Porém, ele assinala, né, vizinhos de uma maneira contínua. Então, a probabilidade, né, as nossas probabilidades PIJ e QIJ, elas funcionam como uma atribuição de um vértice, de um grafo, porém em diferentes graus. Então, dessa forma, a gente consegue ter a qualidade da separação de um grafo, mas, de fato, projetando esses dados num plano 2D. Vamos observar como que fica. É possível observar, aqui tem um grupo, né, em vermelho, e observar o gradiente funcionando, atraindo e repelindo os pontos. Então, esse grupo verde entra no cluster dele e o vermelho aqui consegue chegar até o ponto. Essa otimização, né, por ela ser ter essa interpretação mais física, essa função objetiva aqui do TSNE não é convexa, e daí ela é bastante propensa a chegar a mínimos locais, né? Então, diferentes inicializações, né, desse algoritmo podem acarretar diferentes resultados. Aqui a gente vê, por exemplo, que tem 2 grupos aqui, assim, dígitos da mesma classe separados. Muito provavelmente porque boa parte deles foi inicializado aqui e outra parte foi inicializada do outro lado. Então eles acabaram não conseguindo caminhar através dos outros grupos e se juntar. Essa é a ideia. Porém, de qualquer forma, a gente vê que a diferença entre a qualidade da visualização atingida aqui é muito maior que nos outros, né, algoritmos. Porém, toda essa qualidade ela vem com um preço. Aqui no TSN a gente tem 5 hiperparâmetros diferentes,
O primeiro deles, né, é a perplexidade, ou seja, o número efetivo de vizinhos próximos dos objetos. A gente tem o fator de exagero, que ele é uma maneira de evitar aquela questão de um grupo ser, né, de objetos do mesmo grupo ficarem separados, né, como foi mostrado antes. Aqui a gente tem dois hiperparâmetros bastante comuns, né, que é a taxa de aprendizado e o número máximo de iterações. Aqui, o fator de trade-off é basicamente um controle, né, de aproximação numérica, na versão mais moderna do TSNE, que ele usa uma aproximação para calcular as distâncias entre os vizinhos. E os outros dois hiperparâmetros aqui, eles vêm de uma etapa preliminar da execução do TSNE, que é executar uma redução de dimensionalidade linear, aí, um PCA, antes de colocar os dados no TSNE. É importante, né, para reduzir ruído, né, e deixar as operações, né, de cálculos de distância mais eficientes. Então, o primeiro hiperparâmetro do PCA é aqui o número de dimensões do PCA, ou seja, quanto que a gente reduz, né, a dimensionalidade dos dados nessa etapa preliminar. E a opção de whitening, né, que é descorrelacionar e impor variância unitária dos componentes que saem do PCA. Que aqui você pode assumir valor verdadeiro ou falso na escolha, né, da variável categórica. E para cada um desses hiperparâmetros existem valores sugeridos como padrões pelos autores. Então, para perplexidade, o valor padrão é 30, fator de exagero é 4, taxa de aprendizado 100, número máximo de iterações 1000, fator de trade-off meio, dimensões de PCA 30 e o whitening não é mencionado pelos autores, então eu assumo que não foi utilizado. Então, esses valores aqui estão no trabalho que introduz o TSNE. E foram executados por os exemplos que foram mostrados no trabalho. Bom, pensando nesses hiperparâmetros, o Wattenberg e colegas em 2016 mostraram que os hiperparâmetros, apesar de os autores do algoritmo motivarem que eles são robustos, eles são importantes para os ajustes. Então, a primeira figura aqui é um conjunto de dados sintético. Aqui ele é mostrado em 2 dimensões para facilitar a interpretação, que é formado por 3 grupos. 2 desses grupos eles estão muito próximos no espaço original, em alta dimensionalidade, e um dos grupos ele está mais distante. Se a gente executar o TSNE com complexidade igual a 2, a gente vê que as estruturas locais passam a importar muito e a gente até constrói diversos clusters aqui na saída do algoritmo. Então, existe uma distorção grande, né, da estrutura dos dados. Com perplexidade igual a 5, isso melhora um pouco. Perplexidade igual a 30, a gente vê que tem 3 clusters bem definidos. O único problema é que eles estão a distâncias, né, iguais, né? Então as distâncias não foram preservadas. Por outro lado, usando a perplexidade igual a 50, vemos que conseguimos ter uma ideia melhor da estrutura global, ou seja, as distâncias foram preservadas. Perplexidade igual a 100 também, mas existe uma distorção nos tamanhos dos grupos. Então, a primeira conclusão chegada é que a estrutura global dos dados, em geral, ela não é mantida, né? Usando, inclusive, a perplexidade recomendada, a estrutura global não seria mantida nesse caso.
Outra constatação interessante é que agrupamentos fantasmas podem aparecer a partir de ruído. Então aqui a gente conseguimos ver que em 3 grupos com complexidade baixa, transformamos eles em diversos grupos. Isso pode acontecer com o ruído. Então aqui a gente tem o ruído gaussiano. E com uma complexidade baixa, interações locais dominam muito e o algoritmo produz clusters que não deveriam existir nesse caso. À medida que a perplexidade aumenta, conseguimos observar que esse cenário melhora. Então a conclusão é que agrupamentos fantasmas podem acabar aparecendo a partir de ruído. Então, como que conseguimos, né, mitigar esses problemas? Então, a primeira ideia é tentar medir, de alguma forma, a preservação de estrutura global. Então, suponha que temos um espaço de alta dimensionalidade com 4 grupos, né? Aqui visualizados em 2 dimensões por simplicidade. Depois de executar o TSNE, vamos ter produzido um mapeamento, né, num espaço de baixa dimensionalidade com os mesmos 4 grupos, né, se a configuração for feita corretamente. Porém, esse mapeamento em baixa dimensionalidade produzido pelo TSNE distorce a estrutura global. Ele muda a diferença, ordenamento de distância entre os grupos. Então, para medir a diferença entre essas distâncias em alta e em baixa dimensionalidade, a primeira coisa que fazemos é executar um algoritmo de agrupamento, que é o HDB-scan, e comparamos o ordenamento de proximidade entre os grupos em baixa e em alta dimensionalidade. Para ilustrar, suponha que temos essas distâncias do grupo 1 para todos os outros grupos. Então, o grupo 2 é mais próximo do grupo 1, em segundo lugar o grupo 3, em terceiro lugar o grupo 4. Por outro lado, esse ordenamento muda no espaço em baixa dimensionalidade. E temos o seguinte resultado. Em proximidade ao grupo 1, o grupo 2 é o mais próximo, o grupo 3 em segundo lugar e o grupo 4 em terceiro, como mostrado aqui nessa figura. Agora, em baixa dimensionalidade, temos o grupo 4, 3 e o 2. A ordem foi invertida. Computando o coeficiente de Spearman, né, a correlação, a rank order correlation entre esses dois grupos, entre esses dois ordenamentos, conseguimos ver aqui que esse coeficiente ele é negativo, porque a ordem foi trocada. Então a estrutura global em baixa dimensionalidade ela não tem uma qualidade muito boa. Então essa é a ideia. E para o nosso outro problema de grupos fantasmas, utilizamos consistência de agrupamento. Então, de novo, supondo que temos dados em alta dimensionalidade e dados em baixa dimensionalidade, né? Alta são os dígitos, em baixa são a representação, mapeamento em 2 dimensões. Utilizamos esses dados, executamos um algoritmo de agrupamento, HDB-scan, nesses 2 casos. Ou seja, a gente vai ter aqui os agrupamentos encontrados e o que a gente faz é comparar através de informação mútua ajustada esses agrupamentos. Ou seja, a execução de um algoritmo de agrupamento em baixa dimensionalidade deveria dar o mesmo resultado em alta dimensionalidade, deveria dar o mesmo resultado que em baixa dimensionalidade.
Isso é medido através da informação mútua ajustada. Então, quanto maior essa informação mútua, melhor é a consistência de agrupamento, ou seja, o algoritmo distorceu pouco, né, a estrutura de agrupamentos naturais, né, dos dados. Bom, então temos duas métricas para resolver os problemas propostos por Wattenberg e os colegas. E temos as métricas aqui de consistência e de preservação de estrutura global. Então, podemos usar agora os nossos algoritmos de otimização, né? Que a gente chama de otimização de caixas pretas. Então, a ideia é que temos uma função f de x aqui, que conseguimos somente retirar dela amostras pontuais. O que isso quer dizer? Que a nossa função f de x, nossa função objetiva, ela não é diferenciável e não podemos também assumir que ela é convexa. E cada experimento, em geral, né, nessa disciplina de configuração de algoritmos, em geral os experimentos, né, avaliar essa função em algum x é muito caro computacionalmente, tem um custo computacional alto. Então a nossa ideia um artifício que a gente pode utilizar é definir essa função objetiva f de x como resultado de um experimento com o TSNE e uma métrica de qualidade. Então a ideia em geral é definir uma f de x em que dentro dela vamos ter os dados em alta dimensionalidade aqui. A entrada dessa função são os hiperparâmetros do algoritmo e a saída é o mapeamento em baixa dimensionalidade. Então a ideia é computar alguma das métricas definidas e a saída da função vai ser essa métrica. Então a ideia é mapear o nosso espaço de hiperparâmetro x com a qualidade, né, medida, por exemplo, pela informação mútua obtida pelo TSNE. Para conseguir otimizar essa função, essa caixa do otimizador aqui, nós temos três opções. Uma chamada de busca aleatória, os processos gaussianos e TPE. Começando pela busca aleatória, a busca aleatória ganhou reconhecimento na academia através desse paper, que demonstrou que poucos hiperparâmetros são realmente importantes na configuração de algoritmo, porém, diferentes hiperparâmetros são importantes para diferentes conjuntos de dados, na configuração de algoritmos de aprendizagem de máquina, por exemplo. E foi mostrado que com isso em mente, uma busca aleatória se torna mais vantajosa. Qual que é a ideia em geral? Uma busca em grid, nós vamos ter aí uma amostragem de pontos, que ela é mais ou menos equidistante aqui. Para um parâmetro que não é importante, tanto faz onde a gente está mostrando aqui. Não tem nenhum problema. Agora, num parâmetro importante, uma busca em grid, por elas explorar menos o espaço, para ter esses espaçamentos aqui uniformes, ela perde o valor ótimo. Por outro lado, uma busca aleatória, os pontos têm de amostragem aqui tem uma distribuição mais espalhada. E aí fica mais... é possível encontrar o ponto ótimo com maior facilidade, né? Mais rápido. Então, em geral, o algoritmo, esse otimizador, ele tem um menor viés de construção, ele tem uma maior eficiência, ele acha pontos ótimos mais rápido. Ele é totalmente paralelizável, porque os experimentos são independentes, eu posso avaliar minha função f de x em paralelo
completamente paralelo, nenhum experimento depende de outro. E a grande desvantagem é que não existe aprendizado nem realimentação dos resultados. Então, basicamente, diferentes configurações são utilizadas, mas não existe uma otimização, um aprendizado, né, um mapeamento do espaço de hiperparâmetros para a nossa métrica de qualidade. Mas o ponto é que a busca aleatória ela é uma base de comparação natural. Então, em geral, sempre devemos comparar otimizadores com a busca aleatória, para ver se um otimizador de fato ele vale a pena ele ser utilizado. Outras são os processos gaussianos. A principal referência, o trabalho do Snoek e outros aqui na NIPS, em 2012. A ideia do processo gaussiano é mapear de fato o espaço de hiperparâmetros contra o nosso alvo. Então, supondo aqui que a gente tem um hiperparâmetro 1, o hiperparâmetro 2, a ideia é encontrar a região em que a nossa função é máxima, mostrada por aqui. E os processos gaussianos eles conseguem, né, realizar essa interpolação, esse aprendizado, e além disso eles conseguem criar regiões de incerteza. Então aqui onde a gente amostrou a função, a incerteza é muito pequena, porém à medida que nós nos afastamos das amostras, a incerteza fica grande. Isso pode ser utilizado para amostrar o espaço de hiperparâmetros com maior eficiência. Temos diversas formas de utilizar o resultado do ajuste de um processo gaussiano para escolher novos pontos de amostragem. Temos diversas possibilidades, né, nas regiões de maior incerteza, nas regiões que apresentam aí uma maior vantagem de escolha. E aqui no trabalho a gente usa o CB. A grande vantagem é que ele modela bem o espaço de busca de hiperparâmetros na função objetiva. Ele considera interdependência entre os hiperparâmetros. Então, o mapeamento do aprendizado é muito bom, porém a desvantagem, a complexidade computacional é cúbica, é muito grande. Então, para muitas buscas de hiperparâmetros isso fica impraticável. E ele tem os seus próprios hiperparâmetros. Então, a função de aquisição considerada, o CB ele tem algumas ajustes aqui para ela funcionar bem. Então, isso é muito bom, porque um método de otimização de hiperparâmetros não deveria ter os seus próprios hiperparâmetros. Deveria ter um funcionamento mais robusto. E não é bem adaptado para lidar com parâmetros categóricos e condicionais. Então, o ajuste aqui, o processo gaussiano não admite valores categóricos, admite assim, aproximações de valores categóricos, né? Não é muito bem adaptado para lidar com isso. Finalmente, o TPE foi introduzido no paper do Bergstra, que é o mesmo autor que motivou a busca aleatória. Então o algoritmo ele começa com uma pequena busca aleatória para coletar um conjunto inicial de rodadas de otimização. E aí, depois dessa busca aleatória, os dados são divididos em dois grupos. Um são as melhores tentativas, né, os melhores experimentos, tipicamente entre os 10 ou 25% dos melhores, isso não é muito importante, e outras tentativas. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o nosso desenho, né? A nossa f de x está aqui, o nosso hiperparâmetro está aqui.
O grupo 1 seriam os pontos em vermelho, o grupo 2 seriam os pontos em azul, né? Então, as melhores tentativas e as piores. Então, o objetivo do algoritmo é encontrar conjuntos, né, de parâmetros que têm uma maior probabilidade de gerar experimentos que pertencem ao primeiro grupo, dos melhores. Então, a ideia aqui é encontrar, sugerir, né, valores de hiperparâmetros que estejam aqui na probabilidade do grupo 1, na distribuição de probabilidade do grupo 1. E também não estejam na distribuição do grupo 2. Então, uma boa aproximação é dividir o valor da probabilidade do grupo 1 pela probabilidade do grupo 2, que é essa medida de melhor esperado, que seria a probabilidade do grupo 1 sobre a probabilidade do grupo 2. E aí encontrar um candidato ótimo para cada experimento. As probabilidades são estimadas através de análises de Parsing. E uma grande vantagem é que lida bem com hiperparâmetros condicionais e categóricos. Ele não tem hiperparâmetros, os hiperparâmetros desse método poderia ser, por exemplo, essa definição do grupo 1 e grupo 2 entre 10% e 25%, mas isso não é muito importante. E desvantagem é que assume que os hiperparâmetros são independentes. Então, cada hiperparâmetro tem a sua distribuição e não existe uma interação entre os hiperparâmetros nesse caso. Então, finalmente, o pipeline final ele como é o seguinte. Então, começamos com os dados em alta dimensionalidade, né, texto, figuras, imagens, né, em geral. Eles são utilizados, passam por uma redução de dimensionalidade linear com PCA, que tem os dois hiperparâmetros que foram apresentados, né, que é o número de dimensões e o Whitman. Depois, os dados entram no TSNE, que tem os seus 5 hiperparâmetros, como apresentado, e conseguimos representar esses dados em baixa dimensionalidade. E aqui, clusterizamos os dados de entrada e os dados de saída, com o HDB Scan. Com essa clusterização, computamos a métrica de informação muito ajustada, ou a métrica que representa a estrutura global. Também podemos utilizar a divergência final, o valor final da divergência de Kullback-Leibler do algoritmo. A gente vai mostrar resultados mais para frente nisso. E aí essa métrica é alimentada para algum dos métodos de otimização utilizados. E esse método ele realimenta, escolhe um conjunto de hiperparâmetros novamente. E assim, iterativamente, por um número fixo de rodadas que foi utilizado foi igual a 50. Os resultados. Bom, primeiro, para começar com os conjuntos de dados, são 4 conjuntos de dados sintéticos motivados pelo trabalho do Wattenberg e colegas. Então, primeiro, agrupamentos bem separados, né, ver que primeiramente testar a estrutura global para ver se esses ordenamentos de distância são preservados. Esses agrupamentos com ruído, para verificar se ruído ou não, a presença de ruído, né, atrapalha a otimização. Um conjunto de ruído gaussiano para testar a ideia da consistência de agrupamento, para ver se quando o TSN tem ruído na entrada, se a gente consegue garantir que ele produza ruído também. Então, ruído de entrada e ruído de saída. E, finalmente, distribuições gaussianas de diferentes densidades. Então, ver se a topologia é afetada de alguma forma pelas métricas. Se a gente consegue diferenciar entre uma distribuição muito densa, que está contida numa distribuição
menos densa, né? E os conjuntos de dados reais, agora, foram motivados pelo trabalho do Matten e do Hinton. Foram utilizados como exemplos na introdução do algoritmo, que é o Coil 20, que são imagens de objetos rotacionados de ângulos iguais. Aqui, então, a imagem de um carro, de um pote de sorvete que estão sendo rotacionados. E o outro aqui é o Olivetti Faces, que são imagens de rostos que têm algumas variações de iluminação e de pose. Então a ideia o algoritmo foi, a metodologia em geral foi posta à prova com esse conjunto de dados. Os resultados foram os seguintes. Então, começando por representação de estrutura global, por conjunto de clusters bem separados, o melhor resultado que conseguimos obter foi de um Spearman, coeficiente de Spearman de 0.464, que é bastante, muito mais significativo que o resultado de 0.022 obtido pelos parâmetros sugeridos pelos autores. Podemos observar aqui que a perplexidade recomendada pelos autores para a representação de estrutura global parece baixa. As melhores visualizações, as 5 melhores visualizações apresentaram todas perplexidades relativamente altas. Além disso, taxas de aprendizado significativamente maiores foram utilizadas e otimizações mais longas também, com um número de iterações maior. No conjunto de classes bem separados com ruído, resultados similares foram observados. Inclusive o resultado de Rank Order Correlation aqui para os parâmetros sugeridos é negativo, onde a gente consegue obter aqui 308. E a única diferença é que houve uma boa conversão com perplexidade baixa aqui. Mas em geral as perplexidades são maiores. E finalmente, no Coil 20, aqui são mostrados 3 conjuntos em que foi possível obter clusters, né? Nos outros casos, no caso, por exemplo, do ruído gaussiano, não tem nenhum cluster naqueles dados, né? Então não é possível obter a métrica de representação de estrutura global. E, no Coil 20 também obtivemos resultados melhores aqui que uma configuração padrão. Também, mais uma vez, com taxas de aprendizado mais altas, processos de otimização relativamente mais longos, tirando um caso aqui com 400 iterações, e perplexidades significativamente mais altas também. Então a conclusão é que, para representar a estrutura global, a ideia é recomendável aumentar a perplexidade, aumentar a taxa de aprendizado e o número de iterações. A perplexidade, ela faz sentido, esse aumento é esperado, porque quanto maior a perplexidade, mais vizinhos próximos efetivos cada ponto vai ter. E a estrutura global acaba tendo um protagonismo maior na otimização do algoritmo. Do ponto de vista qualitativo, aqui reproduzindo as imagens mostradas no resumo, na introdução, mas a ideia é que aqui um artefato aqui de visualização, que tem 2 clusters aqui se entrelaçando, e clusters aqui que não tem separação, numa visualização otimizada,
esses clusters são mais bem separados e aqui a gente não tem cruzamento entre grupos. Além disso, aqui as distâncias entre os grupos são relativamente uniformes, quando que nesse caso já é um pouco diferente. Esse grupo aqui ele fica bem maior em comparação aos outros. E as distâncias são são mantidas, né? São representadas de uma maneira mais assertiva. Agora falando de consistência de agrupamento. Nos dois primeiros casos, aqui mostramos para os 3 casos que foram obtidos grupos, né? Isso está mais detalhado no relatório. No grupo de clusters bem separados e bem separados com ruído, as configurações ótimas obtidas, elas conseguiram um resultado muito alto de consistência de agrupamento. Aqui a consistência ela é perfeita, né? Que também foi obtido pelos parâmetros recomendados. Então, para esse objetivo, os parâmetros eles são relativamente robustos, né? Os parâmetros recomendados. Esses dois problemas, né, parecem ser relativamente triviais no ponto de vista de otimização, porque a gente pode ver aqui que diversas configurações muito diferentes entre si conseguiram resultados muito bons de consistência de agrupamento. Por outro lado, no terceiro grupo, no Coil 20, a gente obtém um ganho significativo entre o melhor mapeamento obtido, mapeamento obtido com parâmetros recomendados. Também aqui existe uma indicação de que perplexidades maiores ajudam aqui nesse caso. De novo, taxas de aprendizado altas e otimizações mais longas, mas nem tão mais longas quanto nos resultados de representação de estrutura global. Um ponto aqui também são os algoritmos de otimização. Então a gente tem o TPE, busca aleatória, e o processo gaussiano. A gente vê aqui que o processo gaussiano e TPE aparecem um pouco mais. E em geral, busca aleatória e TPE foram os melhores métodos. Busca aleatória é muito eficaz, apesar de ela ser muito simples. O TPE mostrou resultados melhores, mas não significativamente melhores. O processo gaussiano ele mostrou um desempenho muito bom em alguns casos pontuais, porém em geral, como nesse caso aqui, porém em geral ele não teve um desempenho tão bom quanto a busca aleatória e TPE. Em termos qualitativos, podemos ver aqui que o mapeamento ótimo, otimizando para informação mútua ajustada, é muito parecido com o mapeamento otimizado para representação de estrutura global. Se a gente voltar, observar bem essa figura aqui, ela é muito parecida com a figura anterior, né, de estrutura global. Que indica que essas métricas elas caminham relativamente juntas, né? Mas não é sempre assim. Colocando uma visualização com resultado bom também, outra visualização, a gente obtém aqui uma visualização que é muito boa em informação mútua, porém não é muito boa em representação de estrutura global. A gente pode ver aqui que os clusters estão, mais uma vez, em distâncias uniformes, mas aqui não há entrelaçamento, como aqui nesse caso.
E há uma separação bem mais definida das figuras que mostram carros, né? Que é uma coisa bastante interessante. Finalmente, sobre o valor final da divergência de Kullback-Leibler. Então a ideia nesse caso é manter a perplexidade fixa, porque a divergência KL ela depende, né, da perplexidade, mas variar os outros parâmetros para tentar ver se de alguma forma conseguimos escapar aí dos mínimos locais que essa função objetivo consegue e pode, né, ficar presa. A gente observa de novo aqui taxas de aprendizado altas, aqui, no caso do COIL 20. Né, estamos olhando aqui para os dois conjuntos de dados reais. No relatório, a gente pode observar todos os conjuntos, né, por motivos de simplicidade, que a gente apresenta os dois conjuntos reais. E ver o número de iterações também alto. As dimensões PCA baixas para reduzir, né, isso é um artifício, né, do algoritmo, né, das métodos de otimização, na verdade, que é reduzir a complexidade dos dados de entrada, né, para tornar o problema mais fácil de ser resolvido. Mas, por outro lado, no conjunto Olivetti, as dimensões do PCA não ficaram baixas também. Porém, aqui a gente vê taxas de aprendizado mais altas que o valor padrão e número de iterações relativamente maiores também. É interessante também notar que no conjunto COIL 20, os 5 primeiros mapeamentos levam o whitening como verdadeiro, então existe aplicação de whitening, mas no Olivetti essa aplicação não existe. Mostrando de novo para o COIL 20, no trabalho, né, todas essas visualizações que estão sendo mostradas aqui são para o conjunto COIL 20, porém no trabalho essas comparações qualitativas são feitas para todos os conjuntos de dados. E mais uma vez, otimizando a divergência KL, conseguimos aí uma visualização mais clara, mais bem separada e com menos artifícios, né, menos entrelaçamento. Inclusive mostrado por uma informação muito ajustada mais alta. Bom, em geral é isso. Bom, agradeço pela atenção. Aqui vai meu contato. No caso de dúvida ou sugestão. Também na descrição do vídeo vai o link para o relatório completo, para estudo e para referência. Bom, muito obrigado e até.